Marcos capítulo 1. Isto é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, assim como está escrito no livro do profeta Isaías. Olhem, eu estou enviando o meu mensageiro antes de você. Ele vai preparar o seu caminho. Escute a voz daquele que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. E abram estradas retas para ele passar. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, anunciando a mensagem de Deus. Ele falava para as pessoas se batizarem. Desta forma, elas iriam mostrar que queriam mudar o seu comportamento, e então os seus pecados iriam ser perdoados. Todas as pessoas tanto da região da Judéia como da cidade de Jerusalém iam até ele. Elas confessavam os seus pecados e eram batizadas por João no Rio Jordão. João usava roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro amarrado na cintura. Ele se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Ele dizia: "Depois de mim virá alguém que é mais poderoso do que eu e eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo." O batismo de Jesus. Naquela época Jesus veio de uma cidade da Galiléia chamada Nazaré e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito descer sobre ele como uma pomba. E ouviu uma voz vinda do céu que disse: "Você é o meu filho querido e me dá muita alegria." A tentação de Jesus. Logo depois o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Ele esteve até mesmo com animais selvagens, mas anjos cuidaram dele. Jesus começa o seu trabalho na Galiléia. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, anunciando as boas novas de Deus. Ele dizia: "Chegou a hora. O reino de Deus está próximo. Mudem a sua forma de pensar e de viver, e acreditem nas boas novas." Os primeiros discípulos. Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia quando viu Simão Pedro e seu irmão, André. Eles estavam jogando a rede no lago, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: "Sigam-me e eu tornarei vocês em pescadores de pessoas." E eles deixaram as suas redes naquele momento e o seguiram. Jesus continuou caminhando e encontrou outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco consertando as suas redes. Jesus os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus expulsa um demônio. Eles foram para a cidade de Cafarnaum. No sábado seguinte Jesus foi para a sinagoga e começou a ensinar o povo. Todos ficaram admirados com o ensino de Jesus, pois ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Havia na sinagoga um homem que estava possuído por um demônio e, de repente, ele começou a gritar, dizendo: "O que você quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Eu sei que você é o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o demônio sacudiu o homem várias vezes, e dando um grito bem alto, saiu dele. Todos ficaram impressionados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Que tipo de ensino novo é esse? Vocês viram com que autoridade ele dá ordens até mesmo a demônios e eles lhe obedecem?" E a fama de Jesus se espalhou rapidamente por toda a região da Galiléia. Jesus cura a sogra de Pedro. Depois de terem saído da sinagoga, eles foram diretamente para a casa de Simão e André, juntamente com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e assim que Jesus chegou, eles lhe contaram a respeito dela. Jesus se aproximou e, tendo pego a mão dela, a levantou. No mesmo momento a febre a deixou e ela começou a servi-los. Jesus cura muitas pessoas. No fim da tarde, ao pôr do sol, as pessoas levaram todos os doentes e todos os que estavam possuídos por demônios até Jesus. E toda a cidade se juntou na porta daquela casa. Jesus curou muitas pessoas, as quais sofriam de vários tipos de doenças. Ele também expulsou muitos demônios, não permitindo,
porém, que eles falassem, pois sabiam quem ele era. Jesus vai para outras cidades. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi para um lugar solitário, e ali orou. Pedro e todos os que estavam com ele foram à sua procura e, encontrando-o, lhe disseram: todo mundo está à sua procura. Mas Jesus lhes disse: vamos partir para as cidades próximas para que eu possa anunciar as boas novas lá também, pois foi para isso que eu vim. E Jesus viajou por toda a região da Galileia, anunciando as boas novas nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus cura um homem com lepra. Um homem com lepra se aproximou de Jesus e se ajoelhou diante dele. Então lhe disse: eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou profundamente compadecido e, estendendo a sua mão, tocou nele e disse: eu quero, fique curado. No mesmo instante a lepra o deixou e o homem ficou curado. Jesus disse então a ele que podia ir embora, mas antes disso fez uma advertência muito séria, dizendo: não diga nada disto a ninguém, mas apresente-se ao sacerdote. Depois ofereça o sacrifício que a lei de Moisés manda que seja oferecido pela sua cura. Faça isso para provar que está curado. O homem foi embora, mas começou a contar a todo mundo sobre o que lhe tinha acontecido. Por causa disso Jesus não pôde mais entrar em nenhuma cidade abertamente. Ele passou a viver em lugares isolados, mas, mesmo assim, pessoas de todas as partes iam até ele.